capítulo 25, versículo 10. O primeiro móvel, vamos dizer, da igreja da época é a Arca da Aliança. Vamos lá. Vamos aqui o nosso microfone. Então, na mensagem de hoje, nós vamos estar falando sobre a presença de Deus, tá? 1 Crônicas 13. Êxodo 25 diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. 11. Revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora, e põe um arremate de ouro ao redor da arca. 12. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia em revista de ouro. Passe os cabos pelas argolas dos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio de mãos. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Então nós temos aqui a orientação. Vamos construir uma espécie de baú. Nesse baú vai colocar as tábuas, vai colocar lá o cajado de arame e vai fazer uma tampa de ouro. Essa tampa vai ser chamada o propiciatório. E ali, amados, nesse propiciatório, Deus vai se manifestar para o povo. Versículo 22, Leonardo, desse mesmo capítulo 25. Olha o que Deus vai dizer: e ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que lhe ordenar para os filhos de Israel. Então, amados, esse móvel, esse baú, era o utensílio mais sagrado dos judeus, dos israelitas, porque é ali que Deus falava. Aquele utensílio representava Deus para o povo. Quando a arca passava, irmãos, havia um temor gigante nos corações, porque a arca era a representação da presença de Deus. Nem todo mundo podia chegar perto da arca. Só o sacerdote, uma vez por ano, ia lá, fazia sacrifício e pedia a orientação de Deus. Então era um objeto muito sagrado, era um objeto de muita reverência. E aí, ao longo dos anos, os israelitas tiveram muito cuidado com esse objeto, até a chegada da terra prometida. Quando chegou na terra prometida, irmãos, eles colocaram num local especial. Mas os anos se passaram, aquela reverência com aquele móvel foi se perdendo, até que chegamos nos dias do sacerdote Eli. Nos dias do sacerdote Eli, a presença de Deus não era apreciada. A presença de Deus era jogada de lado, e as pessoas não valorizavam. E o que aconteceu? Israel foi para uma guerra, e eles acharam que pelo simples fato de ter um objeto sagrado, eles alcançariam a vitória. Já viu aquela pessoa que pega a Bíblia e abre no Salmo 91, deixa lá enchendo de poeira, que acha que pelo simples fato de ter uma Bíblia dentro de casa vai ter vitória? Não, amados, Deus não trabalha com amuletos, Deus trabalha com fé, Deus trabalha com compreensão, Deus trabalha com determinação. O meu justo viverá por fé. Se não retroceder, Deus não se agrada. Só que o que aconteceu com aquele objeto mais sagrado que eles tinham naquela batalha foi perdido. E aquele objeto foi parar na mão dos filisteus, dos inimigos do povo de Israel. E quando chegou lá, então, os inimigos quiseram mexer, o Senhor fez uma coisa terrível, pessoas morreram, foi algo terrível. Então, dentro do território dos filisteus, eles não quiseram a arca da presença, mandaram de volta para Israel. Quando chegou em Israel, numa cidade chamada Bet-Semes, eles foram mexer na arca, 70 pessoas morreram. Não tinham reverência com a presença de Deus. E a arca foi passando de cidade em cidade, até que ela chegou numa cidade, que essa cidade, embora estivesse dentro do território de Israel, não era uma cidade de israelitas, era a cidade dos gibeonitas, um povo que enganou Josué e foi morar dentro do território de Israel, mas ele não era israelita. E por incrível que pareça, ali naquele território de pessoas estrangeiras, a arca ficou.
Porque a presença vai ficar onde ela receber. A presença de Deus só vai ser manifesta onde ela é desejada. Irmãos queridos, a presença de Deus só vai fazer coisas lindas se Ele for desejado no nosso meio. E ali, irmãos, a arca ficou repousando nos dias de Samuel e nos dias de Saul. Quase 70 anos Israel ficou sem a presença de Deus. E por incrível que pareça, eles não sentiram falta da presença de Deus. E aí chega no 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13, a primeira coisa que Davi quer fazer, fala assim: não, pessoal, vamos lá naquela cidade. Vamos lá naquela cidade e vamos trazer a presença para nós de novo. E aí que é o capítulo 13 de 1 Crônicas. Eu quis fazer essa introdução, irmãos, para que nós possamos entender. Quando o povo viu que o rei desejava a arca, o povo festejou. É a presença, é o selo de que algo bom vai acontecer. E aí versículo 5, vamos lá, 1 Crônicas 13, versículo 5. Amém ou misericórdia? Amém. É o que eu falo sempre, amado. Descansa seu coração, Deus está cuidando de tudo. Só escuta a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você fechou a janela, desligou o fogão, está tudo tranquilo na tua casa. Bom, amanhã vai ser um dia abençoado. De repente você está aí preocupado, mas amanhã vai ser um dia de grande vitória. Mas agora Deus quer falar com você, amado. Então que o seu coração possa estar nesse lugar. 1 Crônicas 13, 5 diz assim: Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus, de Criat Jearim. 6. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, Criat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. 7. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, Uzá e Aiô, conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegrava diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamboris em cima. Segura aí, Leonardo. Lembra que quando a gente leu no Êxodo, tinha umas argolas? A arca de Deus era para ser carregada nos ombros. Sabe o que eles fizeram? Botaram numa carroça. Sabe por que eles fizeram isso? Porque os deuses cananeus, os falsos deuses, eram carregados na carroça. Deixa eu falar, irmãos. Irmãos, nós só chegamos até Deus através de Jesus. Não existe crendice, não existe signo, não existe horóscopo, nada disso, só através de Jesus. A presença de Deus é manifesta de acordo com a palavra de Deus. O avivamento acontece através da palavra de Deus. Mas eles não seguiram o que a palavra de Deus dizia. Olha o que acontece. Próximo versículo 9. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá é alguém. A arca ficou na casa de Uzá há muito tempo. Uzá tinha tanta proximidade com a arca que ele perdeu a reverência. Olha o que aconteceu. Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Aí então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. 11. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. 12. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. 14. Assim a arca de Deus ficou com a família. Isso é importante, a família de Obed-Edom. Durante quanto tempo, amados? E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo que ele tinha. Até aqui temos alguém que tenta da sua maneira ter a presença. Deus é um Deus santo, amados. Deus não aceita o pecado. Não tem como viver com Deus e viver na prática do pecado. Precisamos seguir um caminho de contrição, de humildade. A presença de Deus foi na vida daquele homem algo terrível de usar. E aí, amados, Davi fica com
medo, Davi fica irado, não, calma aí, eu queria da minha maneira, mas Deus se manifesta na maneira dele, não da minha e da sua. E aí chega um homem que recebe a presença com toda a alegria. Sabe o que acontece? A casa daquele homem é transformada. Nós estamos no ano do avivamento, e se queremos um avivamento na nossa família, amados, precisamos receber bem a presença de Deus. Aí você me diz assim, pastor, como que eu recebo bem a presença de Deus? Através da palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Se nós não lemos, se nós não meditamos, se nós não buscamos da palavra, não tem avivamento, não tem mover, amado. Não tem transformação sem a palavra de Deus sendo vivida. A palavra, amados, não foi feita para ser fechada, ela foi feita para ser lida, refletida. Aqui está a orientação para a nossa vida. Aqui é o caminho, amado, que nós devemos seguir. Se estamos desanimados é porque não estamos meditando na palavra. Se estamos em dúvida porque não estamos vivendo a palavra. É a palavra que mostra o caminho a seguir. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Olha a palavra. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra que é viva. Todo avivamento vem da palavra de Deus. Nenhum avivamento não acontece sem a palavra de Deus. Se queremos a presença de Deus, que a presença de Deus faça o que fez na casa de Obed-Edom, precisamos servir a Deus de acordo com a palavra. Não é na carroça, é nos ombros. Ombro aponta porque para entrega, para seguir, para caminhar. Na carroça é mais fácil, não tem esforço, mas no ombro não. No ombro existe entrega. Se eu quero que a minha casa seja iluminada pelo avivamento, eu preciso trazer a palavra aos meus ombros. Porque, irmãos, nós estamos falando de modelos dessa mensagem, de padrões. E eu quero nessa noite, trazer um pouco das características de um lar que é avivado pelo Senhor. E é o que eu falei pela manhã lá em Jardim Paraíso, já tinha falado aqui. Existe movimento e existe avivamento. Só é avivamento se tiver arrependimento, a metanoia, a transformação. Se não tem arrependimento, amado, não é avivamento, é movimento. De repente você diz, pastor, qual o problema do movimento? O movimento, ele acaba, ele é emocional, às vezes ele é instantâneo, mas o avivamento é permanente. É no avivamento que a vida é tornada. E nesse ano nós buscamos isso e buscamos no nosso lar, nos nossos casamentos, sobre a vida dos nossos filhos. Amados, Deus pode avivar o seu casamento, Deus pode transformar a sua história, a sua família. Se você buscar a palavra, se você pedir que Deus derrame vida, Ele vai derramar vida sobre o seu relacionamento. Não existe causa perdida para o Senhor, não existe uma causa que Ele não possa vencer, amado. Quando Ele entra no jogo, a vitória é certa. Por isso que precisamos trazer a presença para a nossa família, para a nossa casa. E aí, irmãos, quais são as características dessa casa que é avivada, dessa casa que a presença de Deus está habitando? A coisa começa a ficar estreita aqui agora. Se já estava estreita agora, que vai ficar mais. Efésios capítulo 5, versículo 21. Eu vou reforçar o que eu falei lá em Jardim Paraíso hoje pela manhã. Estava lá pregando na nossa igreja lá. Primeira característica de um lar que é avivado pelo Senhor. Olha o que esse versículo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Primeira característica de um lar que é avivado, a entrega. A sujeição aqui é uma entrega voluntária, é um serviço de amor. Na família, amado, não é um que manda, o outro obedece, nós servimos. Casamento é lugar de serviço, casamento é lugar de entrega. E nós temos um parâmetro que é o temor de Cristo. Quando eu olho para o meu cônjuge, quando eu olho para a minha família, eu tenho que olhar no prisma do temor de Cristo, da palavra de Deus. Só tem avivamento se passar por isso, amado, dentro do lar. Irmãos, casa não é lugar de guerra. Casa é lugar de cura, lugar de reconstrução.
E um relacionamento que tem como base a sujeição de um do outro. Por que eu começo no 21? Porque às vezes a gente começa no 22 e aí começa só pela mulher. Mas aqui no 21 diz que um tem que se sujeitar ao outro no temor de Cristo. E como era o temor de Cristo? Era no amor, era na esperança, era na vida. Versículo 22. Um dos versículos mais temidos pelas mulheres. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as esposas se sujeitam, ou seja, submissas em tudo ao seu próprio marido. Aqui está falando, amado, de missão, de concordância, de companheirismo. Aqui não está dando margem para violência, para exclusão, porque o Senhor é o pai da noiva. E que pai quer ver a sua filha sofrendo? A palavra do Senhor nunca vai dar margem para violência e para exclusão, amado. Primeiro ele fala, cada um vai se sujeitar ao outro, ponto. E dentro disso ele apresenta as características da sujeição de cada um. Sujeição da esposa: siga junto com o seu marido em concordância, direcionando os filhos, direcionando lá. Amados irmãos, Provérbios vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela harmoniza, ela traz a presença, ela transforma aquele ambiente. Pela manhã eu falava, irmãos, eu posso acordar chateado que eu vou ficar no meu canto quieto, sem falar nada, mas quando a esposa fica chateada, meus irmãos, quando ela acorda no dia que não está legal, o ambiente da casa acabou, o filho pergunta, mas você não está vendo aí não? Tira o chinelo daí, guarda o sapato, passa a roupa aí, minha. Faz parte da natureza da mulher pelos seus ciclos, ok? Ela vai ter partindo do ciclo menstrual, nós vemos ali como o inverno, e ali depois você vai aclarando as coisas, você tem a primavera, você chega no verão, o período mais fértil da mulher, e aí depois novamente volta para o outono. Que eu falei hoje pela manhã, o inverno, o verão não é eterno, tem que aproveitar o período do verão, tem que aproveitar, amado, porque ele vai passar. Então são os ciclos, mas o que a palavra do Senhor traz para a mulher é que ela possa amar o seu lar, possa organizar, sabe, amar o seu lar. Uma coisa muito forte que está ligada à esposa, até a alimentação da casa passa pela esposa. Se a esposa for alguém que gosta de uma boa alimentação, aquela família vai ser bem alimentada, pode ter certeza disso, amados. Mas se aquela esposa não quiser se ligar nisso, aquele lar também vai ficar quebrado. Por mais que o esposo goste só de coisa de gordura, uma hora ele vai ser levado por ela. Ela vai colocar legume, ela vai colocar verdura, vai. A apresentação de Cristo dentro do lar passa pela figura da mãe. A mãe é uma figura primordial, a esposa é uma figura primordial dentro da harmonização do lar. Uma mulher sábia, ela vai harmonizar, guiar, dirigir. Pela manhã eu falava sobre Mônica Wesley, que foi a mãe de John Wesley, foi um grande pregador, que ela orava incessantemente pela vida dos seus filhos. Irmãos, um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca vai ser pobre, vai ser sempre alguém revestido e guardado pelo Senhor. Deixa de orar pelo seu filho, não deixa de interceder pela sua casa. Às vezes a esposa ela traz sonhos, e quando ela bate com a realidade, ela se decepciona, porque ela esperava mais do relacionamento, esperava um relacionamento que a fizesse feliz, mas na oração as cadeias caem. É na oração que um coração é transformado. De repente hoje você não tem um esposo que você sempre desejou, mas eu quero te encorajar a orar, a amar. As cadeias vão cair e ele vai ser transformado em alguém que vai trazer felicidade para a sua família, para a sua casa. Mulher, não deixe de orar pelo seu lar, não desista. Muito pode em seus efeitos a súplica de um justo. É na oração que as batalhas são vencidas. Chega um tempo que a comunicação não resolve mais.
mas o joelho resolve. Chega um momento, vai falar, vai gerar briga, vai falar, vai gerar briga. E aí Satanás já entra no meio daquela discussão. Mas na oração, nós vencemos todas as batalhas. Porque, irmãos, as diferenças, dependendo do ambiente do casamento, tem muita força. Dependendo do clima do casamento, as diferenças, elas têm muita força. Um gosta muito de frango, o outro gosta muito de peixe. E quando o clima não está muito legal, isso já é pretexto para a batalha. É ou não é? Mas quando o Senhor, sabe, quando o temor do Senhor norteia aquela casa, mesmo que eu não goste de peixe, mesmo que eu não goste de frango, eu vou comer dando glória. Não, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Eu conto essa história, sempre eu conto, eu repito, quem me conhece há muitos anos, eu repito sempre a mesma história. Eu não gostava muito de café. E aí eu casei, o Lani ama café, gosta de café, gosta bastante de café. E aí no começo, não, eu quero café. Mas daqui a pouco, amado, eu fui vencido. Comecei a beber café com leite. Esquenta o leite, depois vai lá, mistura, tem toda uma questão. 4 gotas de adoçante, aquela coisa toda. E agora, não só bebo café, mas tenho que fazer café. A diferença pode gerar uma unidade. Aí quando eu faço café, ela gosta. Aí o coração, não, casamento não é do meu jeito. O nós vem na frente do eu. Quando nós está na frente do eu, o casamento prospera. Poxa, eu não gosto de café na vida, o que tem, mano? Só vai fazer o que você quer na vida? Se há algo que você precisa sacrificar, é pelo bem-estar da família. E agora é uma novidade, não é só café com leite, agora tem que botar canela. Canela, varão! Tem um mistério aí de ingrediente aí que faz bem para a saúde, agora tem que ter canela em pó. Tudo junto também. Mudança na alimentação, é salada de fruta, com semente de chia. Olha só. Meu camarada, né? Acostumado no campo, com várias alimentações, agora várias sementes. Faz parte do relacionamento, é entrega. Mas eu quero te dizer, esposa, de repente você casou, achando que estava casando com o príncipe, casou com o Shurek. Mas em oração esse Shurek é transformado. Jesus transforma. Há poder na oração. Meu Deus. Amém. O Senhor transforma. O Senhor une. O Senhor edifica. Então, a função da mulher é harmonizar esse ambiente, direcionar o filho, direcionar o ambiente, sabe? Controlar, porque às vezes a mulher e consumo são coisas muito parecidas, né? A mulher, ela fica feliz consumindo e o que ela quer muito também é comprar, né? Então, quando a coisa não está nesse patamar, gera toda a problemática. Mas quando o coração da mulher está cheio da presença, é sábio, ela sabe a hora de descansar em Deus. Vê lá o carrinho lá das compras lá, não é o momento, não é a hora de comprar isso daqui. Eu vou acalmar, ela vai trazer a presença para casa. Amém? Próximo versículo, Leonardo, vamos voltar lá para Efésios. E agora a coisa pega. Eu queria apagar esse texto aí, até subiu, ó. Já é o sinal, irmão. Já é o sinal. Efésios 5, 25. Não está nem querendo mais aparecer. E voltou e foi embora. Efésios 5, 25 vai dizer o seguinte, ó. A batalha está. Tem alguém aí negativo, hein? Tem algum marido aí negativo. Vou até abrir aqui a Bíblia, irmão. Vou até aqui abrir aqui, que a coisa está pesada, hein? Gabriel, você, Gabriel. Olha o que a palavra de Deus tem para nós, maridos. Efésios 5, 25. Voltou. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa. Olha só. Enquanto eu falo para a esposa ser direcionada por uma visão, porque o amor está muito forte na natureza da mulher, a palavra de Deus conclama. De repente você fala assim, eu vou fazer do meu jeito. Lembra que do jeito de usar a coisa deu errado, mas da maneira de Obed-Edom prosperou? Nós precisamos amar as nossas esposas. Mas é um amor comum, irmãos? É um amor sacrificial. Daí que entra a história do café com leite. Porque o amor é sacrificial. Olha só, o comparativo. O comparativo não é pequeno não, irmãos.
Apóstolo Paulo, ele pegou pesado na entrega e falou: o marido tem que amar semelhante Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? 100% se entregou por ela. Olha só, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. 26. Para que é santificar? Olha o mistério profundo. O amor do marido santifica as pessoas. Amém. Essa entrega, apontando para Cristo e a igreja, é a santificação, a separação do casamento, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Marido, traga a palavra de Deus para o Senhor. Aleluia. Irmãos, quando o marido não é direcionado pela palavra, o lar padece. Quando os filhos não veem na figura do marido alguém que traz a palavra de Deus, padece. O exemplo. As palavras são bonitas, mas o exemplo é que não. Não adianta eu só falar, e eu preciso ser um exemplo para o meu lar. Cuidado com as suas palavras. O que às vezes tira a nossa autoridade são as palavras que nós utilizamos. Vigie muito bem o que você fala, o teor das palavras, a forma que você fala, porque nós somos chamados a santificar o nosso lar pela palavra de Deus. A palavra precisa estar no coração de cada homem, de cada sacerdote da sua casa, para que possamos guiar o nosso lar no temor do Senhor. E não estou falando de perfeição, porque perfeito ninguém é, mas estou falando de um caminho de aperfeiçoamento. Nós podemos ser pessoas melhores. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós seremos pessoas melhores. Sabe o que Deus espera de nós, amados? Deus espera de nós integridade. Aleluia. Integridade é a característica de ser um. Eu falava pela manhã, o João que prega lá é o mesmo João que tem que ser aqui, é o mesmo João dentro de casa, é o mesmo João que vai estar lá trabalhando na escola. Quem trabalha lá na escola tem que ter a mesma visão de que eu sou pastor, de que eu sou marido, que eu sou casado, que eu tenho filhos. Eu não posso num ambiente ser uma coisa e no outro ambiente ser outra, não, amados. Isso não é integridade. Isso é falta de integridade, porque o íntegro, ele é um em todo ambiente. De maneira que o João que é lá professor lá, que olhar para mim precisa ver Cristo da minha vida, minha maneira de falar, das minhas ações. Irmãos, Deus espera a integridade de nós. E o nosso lar precisa de integridade. De repente você está aqui e fala: poxa, eu estou preso a tantas coisas, eu ainda falo que não devo, participo de brincadeiras, estou ali no meio. O caminho é da oração. Apresente diante de Deus aquilo que muitas vezes te aprisiona. Eu falo: Senhor, eu preciso ser liberto aqui, eu preciso ser liberto ali. Senhor, Senhor, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a te libertar. E coisas que te aprisionavam, coisas que você gostava muito, que você sabe que te envergonham diante de Deus, vão começar a cair por terra. E você vai ser transformado em uma nova pessoa. A palavra transforma. A oração nos aproxima de Deus, amados. É a oração que vai deixar com que essas cadeias caiam e possamos ser íntegros diante dele. Muitas pessoas, quando batem na jornada cristã, desanimam e falam assim: poxa, eu sou muito pecador, não vou ficar mais na igreja, porque eu sou pecador, eu vou parar de frequentar pessoas. Você está errado, você tem que estar aqui, porque aqui é o lugar de libertação pela palavra. Se é um lugar onde nós somos transformados, é no meio do povo de Deus. Conforme eu vou persistindo, não é uma caminhada curta, é de perseverança. Quanto mais eu busco, quanto mais eu persevero, mais eu vou ser transformado pelo Senhor. Nessa noite não desista. Caiu, levanta, continua. Poxa, eu ainda tenho isso, isso, aquilo, é isso. Olha para o alto e continua orando, pedindo a Deus que Ele vai te libertar. A palavra transforma, amados. Nós somos transformados pela palavra de Deus. E aí, voltando, olha o que o Senhor nos chama a viver, Efésios 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem vergonha. 28. Assim também o marido deve amar sua esposa como o próprio corpo. Irmão, isso aqui é tremendo demais, isso aqui é muito profundo.
Então ele fala a relação com Cristo e a relação com o próprio corpo. Porque no Gênesis nós vemos o quê? Que o Senhor pega Adão e tira um lado de Adão, né? Tem gente que lê no teu entendimento, acha que é um pedaço de osso, como um pedaço de osso fez a mulher, como algo inferior. Não, Deus pega o lado. Isso é tão simbólico, apontando que Adão, sem a sua companheira, ele seria alguém incompleto, e a partir do casamento ele se torna alguém completo. Na matemática de Deus do casamento, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 1. Uma unidade composta que vai refletir o céu. O casamento reflete o céu, porque Deus também é uma unidade composta. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Eu e minha esposa somos diferentes, mas nós somos desafiados a ser um. Deixa o homem do seu pai e sua mãe e une-se a sua mulher, e os dois serão um. Olha só na matemática. Há um caminho para essa integridade, para essa junção. Através da palavra, o Senhor vai nos unir. E as diferenças se tornam força. Porque o quebra-cabeça se une não pela igualdade, mas pela diferença. Você repare bem, geralmente nós casamos e nos relacionamos com pessoas, às vezes, com temperamento diferente do nosso. Às vezes o calado casa com o falante, né? A calma casa com o agitado. Pode ver, sempre é uma troca. Por quê? Porque é essa diferença que vai unir. Um quer andar 1000 por hora, outro quer andar 1 por hora, aí começa. Um é super organizado, o outro é super desorganizado. Um é super falante, o outro é super calado. Irmão, esse negócio de comunicação é um desafio. Por natureza, a mulher é mais comunicativa, ela se expressa mais através das palavras. Por natureza, o homem é mais calado, ele é mais introspectivo. Aí ele começa: você não vai falar não? Você tem que falar o que está acontecendo. Irmão, são os desafios do casamento. Mas com a palavra de Deus, nós somos abençoados. E o Senhor nos leva a um avivamento dentro do nosso ser. Esse ano é um ano de avivamento, para vermos melhor o casamento, desfrutarmos as bênçãos que o Senhor tem para o nosso lar. Um lar abençoado, um lar avivado, é o lar que vive o padrão da palavra de Deus. Da mesma maneira que Obed-Edom, ele prospera. Quando nós vivemos isso, nós prosperamos na palavra do Senhor. Então, um lar avivado é um lar transformado e é um lar que ama fazer a vontade de Deus. Toda pessoa avivada, ela é missional. Grave isso, irmãos. Toda pessoa avivada é missional. O que é isso? Ela ama falar da palavra de Deus. Ela deseja fazer a obra de Deus. O coração dela pulsa por vidas. E nessa noite eu quero aqui dizer, irmãos, jogar por terra todas as mentiras de Satanás. Satanás tem inventado muitas mentiras. Que a obra de Deus é um desperdício, que fazer a obra de Deus é ruim, que existem pessoas ruins, que você vai se decepcionar, que você não vai ter tempo. Mas eu quero te falar pela palavra de Deus. Sabe quando nós nos decepcionamos? Quando nós temos expectativa em pessoas. Mas quem nos chama para a obra é o Senhor. Irmãos, eu não faço a obra por causa do diabo, esse. Amo meus líderes, desejo o melhor de Deus para a vida deles, mas eu não faço por eles, eu faço pelo Senhor. Porque se eu colocar o coração deles, eu vou me decepcionar. Como se você colocar o coração em mim, você vai se decepcionar. Todos os dias que nós estamos aqui trabalhando é pelo Senhor, é por gratidão. E a igreja flui, a igreja é saudável, não quando os seus membros se fecham dentro dela, mas quando os seus membros são lançados. Irmãos, que diferença faz um sal dentro do saleiro? Nenhuma, mas fora do saleiro que faz toda a diferença. Deus quer te impulsionar, Deus quer te avivar a pregar para as pessoas nessa região onde você mora. Deus quer te colocar como sal, como luz, amado. Avivamento é falar desse amor. Aleluia. Retira da sua mente experiências ruins, mas no passado, o passado passou. Tudo que Deus permite que a gente passar são escadas para o crescimento. Já encontrei pessoas desleais, desagregadoras. Já tive várias experiências, mas para mim, amado, são só degraus que vão me levar a viver a vontade de Deus. Só degraus. Um tempo desse, uma pessoa me procurou. Ela ficou 10 anos sem falar comigo, porque um outro irmão contou uma história
mentirosa, e essa pessoa sujou o coração comigo, com a minha esposa, achando que nós tínhamos sido feito algo ruim com essa pessoa. 10 anos depois, toda aquela mentira caiu. Aquela pessoa veio até mim e falou: eu quero te pedir perdão. Eu sujei meu coração, eu fui influenciado, e hoje eu vejo que é tudo mentira. Oramos juntos, nós fizemos aquele momento de reconciliação. Eu falei: rapaz, não tenho nada contra você. Meu desejo é que você possa viver todo o chamado de Deus na tua vida. Vai. É isso, amado. O chamado de Deus é isso. O inimigo vai se posicionar contra quem está frutificando, quem está indo. Mas eu não posso parar, amados. Eu tenho que ir adiante. A oposição vai vir, faz parte da batalha espiritual, mas nós não podemos parar. Enquanto tivermos vida, amado, nós precisamos falar do amor de Deus. Isso precisa pulsar no nosso coração. Como eu amo esse trabalho do GC, amado, da Selma. Como eu sinto falta de uma época que eu poderia me dedicar mais. Hoje está mais difícil, mas em nome de Jesus, uma hora eu vou voltar. Em nome de Jesus, a gente fazia calma, a gente celebrava. Era uma bênção, amado. Não desista do seu GC. Abra a tua porta, fala do amor de Deus. É um privilégio grandioso. Nossa, irmãos, como é maravilhoso. Quantas experiências. A minha casa é ser uma igreja. Porque quando se abre a porta para o GC, a casa é uma igreja, e cada membro é um ministro da palavra. Que presente, experiências boas, experiências difíceis, mas nós vimos ali pessoas se batizando, pessoas chegando, se firmando, o reino de Deus fluindo. Se nós formos para os campos, nós não vamos brigar entre nós, porque nos campos precisa-se muito de obreiros. Lá fora precisa-se muito. Aqui às vezes a gente bate cabeça, mas Deus nos chama para pregar a palavra lá fora, amados. Que essa igreja possa se levantar avivada, que as famílias possam se levantar de maneira avivada para pregar a palavra de Deus. Quando nós falamos de avivamento da família, nós falamos de famílias que pregam a palavra de Deus. A obra de Deus, amados, não tem sido um peso para mim. Trabalho, faço hora extra, desenvolvo, saio, vou na praia, vejo filme, faço uma série de coisas. A obra de Deus nunca me impediu de viver nada disso. Muito pelo contrário, é uma bênção. É mentira de Satanás, que fala que se você fizer a obra de Deus vai ficar super atarefado. Mas se você for centralizador, se você delegar, você vai viver tranquilo. E é o que nós vivemos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, só me colocar como exemplo, mostrando que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E Deus espera fazer algo lindo na sua casa. Amém. Esse ano é o ano do avivamento. Deus quer avivar as nações, Deus quer avivar o Brasil. Mas se o Brasil e as nações não quiserem avivamento, que possamos fazer como Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei os vizinhos, mas eu tenho buscado, pedindo que Deus possa acender uma grande fogueira na minha casa. E se no final do ano outras pessoas não quiserem amar, mas lá em casa eu quero levantar a bandeira como Josué levantou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ficar de pé, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Aleluia! Santo Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar. Eu pedir a Ti, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa cada dia encontrar espaço nos nossos corações, que a Tua palavra possa avivar-nos, Senhor, que a Tua palavra possa gerar vida e salvação, Senhor, nos nossos lares. Aviva-nos, Senhor, aviva, Senhor, a Tua palavra na nossa casa, que a nossa casa seja um lugar de bênçãos, um lugar de salvação, um lugar de milagres, Senhor. Agora eu quero te convidar, amado, se você está aí com a sua família aí, será que você pode se reunir com a sua família? Será que você pode dar as mãos ao seu familiar? De repente, se você está sozinho, existe uma família espiritual chamada GC, né? Família espiritual da igreja, você possa se unir. Pedir minha esposa fazer uma oração. Santo é o teu nome, bendito é o Senhor, glória somente a Ti. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelo avivamento. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, cada família aqui representada. Senhor, que o Senhor possa firmá-los, ó Deus, encher da Tua presença, encher do Seu amor, encher dos Seus cuidados, ó Deus.
Aviva, Senhor, a criação dos filhos, Senhor. Aviva, Senhor, no trabalho, Senhor, no GC, meu Pai. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre as famílias, Senhor. Senhor, uma família avivada, uma família unida, uma família forte. É uma igreja que prospera, é uma igreja que cresce. Senhor, quantos são os desejos, Senhor, dessa família? Quantos são os desejos desta mãe que tem buscado pelos seus filhos, ó Pai? Que o Senhor possa responder a oração, os clamores que elas têm feito a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, toma este homem em Tuas mãos, dê sabedoria para ele, dê, Senhor, inteligência, estratégia, Senhor, para que ele possa conduzir o seu lar. Senhor, que haja paciência dentro do lar, ó Pai, que haja perdão, ó Deus, que haja o amor, ó Deus, que haja, Senhor, aquele um pedir de perdão, aí um perdoar, ó Deus, em nome de Jesus. Quantas são as feridas, Senhor, quantas são as mágoas, porque no meio de uma discussão, Senhor, umas palavras são ditas, Senhor, e haja muita tristeza. Senhor, que haja cura dentro deste lar, que haja a Tua presença, Senhor, a Tua arca, Senhor, dentro dos lares, ó Deus, a presença do Senhor, que haja libertação em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, toma o nome das histórias em Tuas mãos. Senhor, cada família aqui representada, Senhor, restaura os lares em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, Teu favor, a Tua fidelidade, as promessas, Senhor, as promessas vão se cumprir no tempo oportuno, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Toma esse jovem em Tuas mãos, ó Pai. O abençoe em nome de Jesus Cristo. Também tem jovens que buscam pela família, que é a família que não Te conhece. Ah, Deus, sustenta esse jovem em nome de Jesus. Fortalece ele em nome de Jesus Cristo. Ah, Deus, que a família dele possa ser alcançada com o Teu poder, com a Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos. Miguel e Gabriel é do Senhor, ó Pai. Eles são escolhidos Seu, ó Pai. Que seja o Teu querer sobre a vida deles em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor chama as estrelas pelo nome, ó Deus. Ah, Senhor, chama as nossas famílias, chama a nossa parentela. Senhor, chama os nossos amigos, ó Pai. Chama os nossos vizinhos, ó Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, que eles possam ser alcançados com o Teu poder e graça, com o Teu amor. Senhor, muito obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E possamos continuar assim. Não sei se em outros lugares, mas na nossa casa haverá avivamento. A nossa casa vai servir o Senhor e viveremos coisas lindas. Amém? Nós agradecemos a todos os irmãos aí. Que o Eterno te dê uma semana poderosa, cheia de bênçãos, semana de vitória, semana de alegria. Que você possa louvar o Senhor no decorrer desses dias, em nome de Jesus. Gratidão à irmã que nos visita ali, tá? Deus abençoe. Fica na paz, a porta está aberta, sempre que quiser. Tá bom, irmã? Muito bem-vinda, tá bom? Amém? Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos para os nossos lares. Pai querido, Pai amado. Graças nós te damos, Senhor, mais um domingo aqui, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa nos levar em paz e segurança, livrando e guardando de todo o mal, Senhor, livrando de todas as setas do inimigo. Guarda o nosso lar, guarda a nossa casa, para que possamos viver intensamente e plenamente a Tua presença. Que a palavra possa encontrar em nossos corações um espaço para crescer, florescer e vivificar-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqui reunidos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Deus abençoe, meus